Muito boa noite, Sensei Gensho. Boa noite. Boa noite Boa a todos e noite. todas que estão aqui. Fico muito feliz pela oportunidade, Sensei, de oferecer esse espaço aqui para você. Boa noite. Sensei, eu gostaria primeiro que você começasse a compartilhar um pouquinho de quem que é o Sensei, a escola, né, da qual o Sensei faz parte, porque a maioria das pessoas no seu budismo ah, não conhece, né? Então, são principalmente simpatizantes ou iniciantes no budismo. Então, gostaria de que o Sensei se apresentasse. Muito bem. Eu sou o monge Gensho, eu sou um Kokusai Fukiyoshi, quer dizer, um professor internacional acreditado pela Soto Zen Shu. A Soto Zen é a escola predominante no Zen no mundo. Ela representa mais ou menos 90% do Zen. Nós podemos nos dar conta, por exemplo, que no Brasil não existem outras escolas do Zen em atividade. Tal é o predomínio da Soto Zen no espectro do Zen. Isso não é uma coisa que aconteceu sempre historicamente. No passado, no tempo do Império Japonês, a escola Rinzai já foi predominante. Mas no momento em que o Império perdeu a força para os shoguns, progressivamente a escola Sotozen cresceu entre os camponeses, entre as pessoas mais humildes. E a nobreza estava mais ligada à escola Rinzai. Até hoje, quando você vai, por exemplo, no Japão, você vê que os templos da escola Rinzai são mais ricos, porque são antigos palácios imperiais. Então, a escola Sotozen ela se destaca por ter uma universidade, a Universidade de Komazawa, e ter grandes estudos, grandes estudiosos do budismo em si, da história budista, dos sutras, dos temas budistas. Não vamos dizer que isso é genérico entre todos os monges ou participantes da Sotoshu, mas existe um núcleo muito bem preparado dentro da escola e isso se manifesta sob a forma das traduções do material disponível. E na América do Sul, nós temos uma dúzia de missionários. Tem esse posto, né, de Kokusai Fukiyoshi, e são responsáveis pela disseminação dos ensinamentos. No Brasil, nós teríamos aproximadamente uma centena de monges da escola Soto e meia dúzia de Kokusai Fukiyoshis, de missionários, senseis encarregados do ensino. Acredito que isso é suficiente, não? Isso. O Sensei está fazendo um trabalho incrível. Para quem não conhece no Sobre Budismo, eu estou diariamente recompartilhando isso, porque é um trabalho importantíssimo que o Sensei vem fazendo há muitos e muitos anos, né? Mas, excepcionalmente, nesses últimos dias, o Sensei tem compartilhado a Zazen às 5 da manhã. Tem um desafio de Zazen. Então, quem quiser participar, eu vou deixar lá no Sobre Budismo tanto, se você for nos stories, tanto o perfil do Monge Gensho, quanto o onde acontecem, né? Eles criaram um Instagram para compartilhar esse movimento que eles estão fazendo, né? Que o Sensei tá fazendo junto com a Sangha.
Então, esse trabalho é fantástico, assim, eu venho acompanhando e compartilhando. E Sensei, o tema de hoje vem de encontro com esse período que nós estamos passando, né? Que é esse período de quarentena, de todos esses acontecimentos mundiais. E aí, o tema que eu sugeri para o Sensei, e desde que eu conheço, eu não sei se o Sensei lembra, há uns 8 anos atrás, quando eu comecei sobre o budismo lá para 2011. Eu acredito que 2012 ou 13 eu convidei o Sensei para a gente fazer um podcast. Há muitos anos a gente gravou um podcast, né? E desde sempre o Sensei é sempre aberto dessa forma, né? Eu falo assim, Sensei, a gente poderia falar sobre determinada coisa? O Sensei, pode fazer a pergunta que você quiser. Aí eu fico, mas a gente pode falar de um determinado tema? O Sensei, pode fazer Então, até essa abertura, né? Para mim, é difícil, assim, lidar com isso, né? Porque a gente está sempre tentando colocar em caixas as coisas, enfim. E aí esse tema de hoje eu sugeri e ele aceitou, assim, que é como lidar, né? Como manter a calma, como se manter, na verdade, nesse momento de caos, de confusão, né? Foi a palavra que eu sugeri, assim, como lidar com esse momento, principalmente, Sensei? Em primeiro lugar, nós temos que nos dar conta de um fato simples, que já foi apresentado por Buda na primeira nobre verdade. A vida é dukkha, né? E dukkha quer dizer instável, insatisfatório, cheio de sobes e desces. Na verdade, a palavra dukkha vem da raiz duk, que em sânscrito significa eixo. E dukkha é um eixo fora do lugar. Se uma roda tem um eixo fora do lugar, o que acontece é que ela sobe e desce. E essa é a etimologia dessa palavra, esse significado mais profundo de que a vida não é estável. E não sendo estável, ela está sujeita a surpresas, a mudanças inesperadas. Ninguém esperava um surgimento, por exemplo, da internet em 1994 e todas as mudanças que a internet veio a trazer. Ninguém esperava também um cisne negro como uma epidemia, uma pandemia neste momento, embora as epidemias e pandemias sejam historicamente recorrentes na história da humanidade a todo santo momento. Né? O que ocorre é que nós, seres humanos, devemos saber que a vida é de ciclos. Às vezes você tem saúde, às vezes tem doença, às vezes tem riqueza, às vezes pobreza. Às vezes você está feliz, às vezes está triste. Isto é natural para o ser humano. O que é que pode nos fazer lidar bem com esse ambiente de mudança constante que é a vida? Em primeiro lugar, a atitude de aceitação. No Zen, nós temos uma frase que diz assim: a vida é como é e as coisas são como são. Significa, é assim, então você aceita. Por que você vai se irritar ou achar ruim porque está chovendo? Você aceita a chuva. Você aceita o dia de sol. Diz assim, hoje tem sol, hoje tem chuva. Não adianta sair para a rua e esbravejar contra a chuva, e não adianta tentar achar explicações conspiratórias, que é uma tendência que acossa a humanidade, principalmente em termos de redes sociais, que é a tendência de tentar achar explicações simples para os acontecimentos. Isso é uma tendência humana, não é? Vejam que no passado nós tínhamos um deus do trovão, e Thor fazia o ruído do trovão batendo com seu martelo nas nuvens. Essa é uma explicação simples, como se fosse uma explicação dada para crianças, mas os adultos aceitavam essas explicações. À medida que nós sabemos mais e compreendemos a eletricidade, os fenômenos elétricos,
Thor e seu martelo desapareceu. Ficou mítico, ou para histórias em quadrinhos, ou cinema, ou coisas assim. O que ocorre é que essa tendência de procurar explicações simplistas, se aparece um vírus, é uma conspiração de um governo, ou de uma empresa, ou da indústria farmacêutica, ou com intenções ocultas. Existem especialistas em teorias conspiratórias. Ora, os maçons são culpados, ora são culpados os Illuminati, que não existem há muito tempo. Vai aparecer alguém dizendo que conhece os Illuminati, etc. Eu já conheci pessoas que se achavam pertencentes a uma organização dessas. E procuramos uma maneira de achar um culpado das circunstâncias para poder indigitá-lo, para poder apontar para ele. E na época da peste negra, lá no século XIV, mais exatamente por volta de 1348, a peste bubônica assolou a Europa. Ela era transmitida por ratos, tendo como vetores as pulgas. E o nível de higiene na Idade Média não era lá essas coisas. Aí, uma teoria conspiratória preferida naquele momento em que os judeus eram olhados como aqueles que mataram Cristo e eram, inclusive, parte das orações da igreja, em que se dizia o pérfido judeu e coisas assim. Então se espalhou na Europa a crença de que os judeus eram os responsáveis pela peste, porque os judeus adoeciam muito menos que o resto da população. Acontece que os judeus, por uma imposição religiosa, tinham casas de banhos e as pessoas tinham que se banhar, as mulheres sempre depois do ciclo menstrual, os homens se tocassem numa mulher menstruada estavam impuros e tinham que tomar banho. Esses banhos eliminavam as pulgas e daí os judeus adoeciam menos. Mas como alguém ia saber uma explicação tão simples assim? De modo, então, que os judeus foram jogados na fogueira porque eram os disseminadores da peste. Hoje, se você abrir as redes sociais, você vai ver pessoas defendendo teses desse tipo. São teses equivalentes às teses que apontavam os judeus como culpados de tudo, de todos os males que assolavam a humanidade. Isso significa perda de lucidez. O budismo pede que as pessoas aprendam a meditar para aumentar a sua lucidez. E o budismo não encoraja a crença em influências sobrenaturais. Ele sempre remete o indivíduo para dentro de si mesmo e para aquilo que a sua mente provoca e cria. Ao fazer isso, ele aponta para você como responsável. Você, ser humano, como responsável. E nós somos responsáveis, tanto pelo surgimento das doenças, como por comportamentos absurdos por parte de governos. A China realmente cometeu erros no início do coronavírus. Basta lembrar que o primeiro médico a denunciar o início da epidemia foi simplesmente preso por estar prejudicando a imagem do governo. E não só ele foi preso, como mais tarde ele morreu, disse que da própria doença. Tudo isso nos mostra como a humanidade pode ser insensata na maneira como
examina as circunstâncias. Então, agora que nós estamos dentro das nossas casas, nós temos grandes oportunidades de aumentar a nossa lucidez, nós compreendermos o que é a sobrecarga do sistema de saúde, nós compreendermos como é que se dissemina uma doença. Os governos têm que examinar a questão da crise econômica e existem soluções e instrumentos para sustentar a economia. Um estado de calamidade pública permite que se possa praticamente derramar dinheiro na economia. A Coreia deu o exemplo ao se propor a pagar 80% dos salários de todos os funcionários das empresas em dificuldades para que eles não perdessem seus empregos. Isso é necessário para que o país possa se recuperar rapidamente de um momento de parada. Então, neste momento que é necessária a lucidez. Você está dentro da sua casa, olha para os seus parentes, aqueles que estão convivendo com você, e você tem que ter a lucidez de saber como se comportar com aceitação, tolerância, paciência, que são os paramitas descritos no Sutra do Diamante. São virtudes que permitem a convivência harmônica. E o ponto mais alto para a Sangha budista é a harmonia. Por isso nós começamos esse programa de Sangha virtual. Vamos sentar às 5 horas da manhã e qualquer pessoa do país que quiser sentar conosco às 5 horas da manhã pode. É só se levantar, colocar uma almofada e sentar. Eu sento junto com todos. 40 minutos. Começamos o dia assim. 40 minutos. Isso é a prática que deveríamos estar fazendo dentro das nossas casas, já que estamos isolados e com pouca coisa para fazer. E nos tempos de confusão, a grande oportunidade de você procurar a harmonia, saber como criar a harmonia, olhar para a sua mente e perguntar: por que estou impaciente? Por que sou intolerante? E é natural que isso surja com confinamento e convivência forçada. É realmente difícil. E é difícil dentro dos monastérios budistas também. Eu tive a experiência de ficar confinado em monastério, incomunicável, com companheiros que estavam ali, dormindo ao seu lado a 1 metro de distância, sentados para estudar a 1 metro de distância, sentados para ouvir palestras a 1 metro de distância, sentados para fazer cerimônias, sempre juntos, comendo juntos, dias e dias e dias seguidos, trabalhando juntos, acordando juntos, meditando juntos. Você tem que aprender a ser tolerante, porque é natural que surja a impaciência, a irritabilidade. E aí você tem que examinar sua mente. O que faz um mestre quando um aluno chega e diz assim: eu detesto esse meu companheiro, esse monge que está aqui no nosso grupo? O mestre diz: bem, agora você vai sentar do lado dele, vai dormir do lado dele, porque você tem que sentar com seu desconforto, comer ao lado dele. E aí você vai ter que aprender a lidar com isto. Então, nós temos uma oportunidade de treinamento agora em nossas casas. Então, temos que transformar esse tipo de momento numa grande oportunidade. Acho que eu falei demais, né, Leonardo? Não, Outra tá, pergunta. é muito bom te ouvir, Sensei. São coisas muito ricas e o que eu gosto muito, assim, é essa sua habilidade de trazer isso para uma coisa real, porque foi como o Sensei disse, fica parecendo que o budismo é uma coisa que você vai meditar e vai sair voando, e um monte de coraçãozinho atrás, estrelas, né? Fica parecendo que o budismo é uma coisa muito impossível, assim, né? Esse trabalho que eu estou tentando fazer sobre o budismo é trazer professores, mestres, ensinamentos
de uma forma que as pessoas sintam que é totalmente possível praticar. Porque, como eu comentei, né, a grande maioria das pessoas que seguem o seu budismo, elas são ou simpatizantes ou são iniciantes no budismo, né? Então, às vezes a gente fica olhando a nossa referência ao Buda, né? E aí a gente fica uma coisa muito distante. Então, quando o sensei vem aqui e fala de uma coisa tão real que todo mundo vive em casa, isso aproxima muito as pessoas e mostra que é possível todos nós fazermos essa prática. Não é fácil, não é simples, não é rápido, mas que é totalmente possível a gente conseguir aplicar esses ensinamentos.